É convidado do telejornal o diretor clínico, César Ramos, Júlio Nóbrega. Bem-vindo. Doutor, o que é que foi possível recuperar até agora desde domingo para cá? Ora bem, como sabem, para já muito boa noite e boa noite aos telespectadores. Como sabem, no domingo passado, o César Ramos, nas primeiras horas do dia, foi detectada uma intromissão dentro do sistema informático do César Ramos. Essa intromissão detectada ou identificada como um ataque ao sistema informático, e desde logo foram desencadeados os mecanismos, os planos de contingência para estas situações. Ao longo do dia foi-se percebendo o alcance que isto teria, foi anunciado e foi comunicado à Comissão Nacional de Proteção de Dados, à Comissão Nacional, às entidades nacionais e regionais de cibersegurança, e de imediato teve que se proteger os dados dos utentes. É preciso perceber que desde há muitos anos o César Ramos tem um processo clínico, e não só o processo clínico, mas também das outras atividades pré-clínicas informatizado. Isso significa que todas as informações dos utentes estão a nível de um processo informatizado. Isso foi um salto qualitativo muito importante em termos de segurança e de qualidade na atividade assistencial. Permitiu fazer com maior celeridade e com maior informação a atividade clínica, e este processo clínico eletrónico está generalizado em todo o César Ramos. Quando perceberam que isto se tratava de um ataque informático, há que proteger os dados dos utentes. Os utentes são a nossa missão, é para isso que nós existimos, temos que os proteger. Não sabemos para que poderão ser utilizados estes dados. Mas há a garantia de que esses dados não foram tocados? Não, ainda está numa fase de avaliação. O que nós sabemos é que a informação clínica, ou seja, o César Ramos tem vários, o processo eletrónico do César Ramos tem vários processos ou subprocessos, ou uma aplicação e várias subaplicações. E o que nós sabemos é que aquela que diz respeito à informação clínica dos utentes parece estar íntegra, e agora temos uma equipa muito vasta de informáticos, e desde já o maior agradecimento, e isto é importante que se diga, o maior agradecimento e justiça seja feita à equipa de informáticos do César Ramos, à equipa de informáticos, esta César Ramos, que estão a colaborar connosco, empresas altamente certificadas e treinadas neste tipo de atuação, o coordenador regional de cibersegurança, o Nuno Perry, e todos aqueles colaboradores que têm... Mas a equipa do César Ramos tem feito um trabalho extraordinário no sentido não só de proteger, tentar identificar aquilo que está mais vulnerável, no sentido de proteger os doentes. E depois, paralelamente, ir libertando progressivamente algumas áreas que nós, clínicos, possamos utilizar. Uma delas foi anunciada já hoje aqui, que é o agendamento da atividade clínica. Ou seja, nós temos toda uma agenda eletrónica, em todos os atos clínicos são agendados, em que quer o profissional que pratica os atos, quer o utente que é alvo desses atos. Estou a falar de consultas, exames complementares de diagnóstico, pequenas cirurgias, cirurgia de ambulatório, bloco operatório, todo esse agendamento está dentro do processo eletrónico. Hoje foi possível retomar esse agendamento, e assim será possível ao longo da próxima semana as pessoas saberem a que horas, em que dias, em que circunstâncias, a hora do dia que têm o seu ato clínico agendado. O doutor terá uma ideia, com certeza, da percentagem quer de consultas, quer de exames, quer de cirurgias que foram adiados nesta semana? É assim, o que nós tentamos desde logo foi, repare, o César Ramos tem uma grande percentagem dos serviços clínicos do César Ramos tem um processo de certificação da qualidade. Este processo de certificação da qualidade, e desde há alguns meses, até obriga a um plano de contingência em caso de falência informática. Ou seja, os serviços têm um plano montado, pré-estipulado, em que está definido o que cada um deve fazer em cada momento se houver uma falha informática. Esses planos nesses serviços foram logo desencadeados. Uma coisa muito simples é que a informação que é registada, quando nós dizemos que um processo clínico eletrónico, o que é? Naquele computador, naquele sistema informático, está registada toda a informação do doente,
desde coisas tão simples, se tem alergias, se não tem alergias, se fez vacinas, se não fez vacinas, que doenças tem, que doenças não tem, exames complementares de diagnósticos que já fez ou que ainda vai fazer, terapêuticas que fez ou que ainda não vai fazer. Isto, por exemplo, é muito importante em toda a atividade clínica, mas particularmente no serviço de urgência. Repare, algumas vezes chegam-nos doentes em estado que não podem transmitir a sua informação, vítimas de AVCs, vítimas de um coma, vítima de trauma, inconscientes, que não podem fornecer essa informação e nós rapidamente acedemos a essa informação. Portanto, impedidos de funcionar com esse processo eletrónico, desativamos esses planos de contingência que passou a ser em papel, os registros feitos em papel. Quero agradecer também a todos os profissionais do César Ramo e não restringe apenas aos médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, serviços de transportes, aprovisionamento, nutricionistas e provavelmente estou-me a esquecer de muitos, mas o sentido de responsabilidade que tiveram neste sentido, ok, nós existimos para proteger os nossos doentes, nós existimos para promover saúde, para proteger da doença, para tratar a doença, nós não podemos abdicar das nossas responsabilidades e isso foi desde logo, desde o primeiro momento, assumido por todos os profissionais. Ainda hoje tive a oportunidade de dizer, tivemos uma reunião com os órgãos gestores, ou digamos, os enfermeiros gestores de serviço e alguns diretores de serviço, e ainda ontem também com os da Medicina Geral e Familiar e ainda ontem com os do hospital, em que foi realçado esse aspecto. As pessoas assumiram todas a sua responsabilidade no cumprimento da nossa missão, que é tratar os nossos doentes. Doutor, deixe-me fazer uma pergunta que me fizeram hoje, sabendo que o doutor vinha cá. Uma senhora que me perguntou, eu amanhã tenho uma sessão de quimioterapia. Eles sabem qual é a dosagem certa para me fazer? Sabem. E é curioso que alguns serviços, e esse é um em particular, tem o sistema duplicado. Tem sistema em papel e tem sistema informático. Portanto, desde logo protegido, não houve nenhum doente, pode-me falhar aqui algum caso particular, muito particular, mas os serviços têm, o serviço de oncologia, a área de oncologia, como sabem, é uma área muito crítica, é uma área muito específica, os doentes são doentes muito vulneráveis, em que não pode falhar nada. E aquele serviço, desde sempre, ou seja, este ciberataque aconteceu no domingo, desde segunda-feira está a trabalhar em pleno, sem qualquer constrangimento no tratamento desses doentes. Essa senhora pode estar segura que se tem amanhã agendado um tratamento, um hospital-dia de oncologia ou de hematologia, o tratamento vai ser cumprido de acordo com as regras. Doutor, só para tentarmos perceber aqui um bocadinho melhor, a extensão deste ataque é apenas a privação de acesso ao sistema ou houve danos ou estragos no sistema? Ora bem, aquilo que nos dizem é que, repare, eu de informática percebo pouco. Claro. Eu reproduzo aqui um bocadinho o que as equipas de informática nos dizem. Ok, foi detectada uma intromissão no sistema, foi detectado e isto foi identificado como sendo um ataque, inclusivamente de uma entidade que costuma fazer isto e que 2 dias antes tinha feito nos Estados Unidos a 4 hospitais dos Estados Unidos. O que há que fazer é tentar avaliar os danos, isto também está um processo criminal, a Polícia Judiciária está a fazer a investigação, é preciso perceber que isto é um crime, aquilo que foi feito, um crime que pretende prejudicar pessoas, pretende prejudicar os utentes do César Ramo e, portanto, está em processo de investigação. Há muitas coisas que eu não tenho acesso, nem posso ter, porque está em segredo de investigação. Mas, desde logo, a ideia foi tentar identificar os danos que possam ter acontecido e, ao mesmo tempo, libertar em segurança algumas áreas que se possa ir atuando. Mas, para aquilo que percebe, é só privação de acesso ao sistema? Não consigo dar essa resposta. Eu sei, e neste momento, por exemplo, o sistema da agenda eletrónica, ou seja, o sistema, isto é curioso ver como é que o sistema está a recomeçar de novo, construindo, ou seja, agrupando ilhas dentro do César Ramo, ilhas que não têm comunicação com outros computadores, que não têm comunicação com a internet, de forma a irem funcionando de forma autónoma. Mas que aquelas aplicações
tem o sistema central, as aplicações que nós temos ainda não estão acessíveis. E não estão acessíveis porque elas podem estar... Isto é como uma infecção, como tivemos a infecção Covid, e dizia-me hoje um informático que o que foi preciso identificar foi o doente 0 ou o doente 1, o primeiro doente, ou seja, o sítio onde começou tudo isto, e tentar ir limitando a possibilidade de extensão a outras áreas. O que nós temos é um constrangimento importante no sentido que aquilo que fazíamos de forma muito célere, neste momento de forma um bocadinho mais lenta, mais escrita, em papel, que é diferente. Alguns exames, as requisições de exames complementares de diagnóstico que eram feitas todas em sistema e já está com coisas padronizadas, têm que ser feito em sistema manual. As análises também vêm em papel, em vez de verem no sistema informático. Isto tem as suas... O que demora tudo mais tempo. Ontem perguntava a um elemento da Ordem dos Médicos, é uma espécie de regressão de 20 anos nos procedimentos? Eu penso que não. Eu penso que a regressão no sentido em que é feito no papel. Do processo, sim, isso, no sentido em que é dos feito procedimentos. Dos procedimentos que é feito em papel, sim. Isso é uma regressão ao tempo em que se fazia. Eu sou do tempo em que fazia em papel. É curioso, grande parte dos profissionais de saúde, uma parte significativa... Os mais novos têm mais dificuldade nesse aspecto? Uma grande parte de médicos e enfermeiros nunca trabalharam em sistema de papel. Eu ainda sou do tempo, sou mais velho, ainda sou do tempo que trabalhava em papel, não tenho dificuldade nenhuma em o fazer, mas compreendo que algumas pessoas tenham essa dificuldade. Mas o que é relevante aqui é que elas assumiram a responsabilidade, chegaram-se a... O trabalho está a ser feito. O trabalho está a ser feito com muito entusiasmo, com poucos protestos, compreendendo a gravidade da situação, e porque... a nossa missão, aquilo que nos faz acordar todos os dias de manhã, é exatamente ir para o hospital, ir para os centros de saúde, trabalhar, ajudar pessoas que precisam da nossa ajuda, ajudar do ponto de vista humano, ajudar do ponto de vista científico, resolver os seus problemas. E as pessoas, percebendo esta dimensão, assumiram todas a sua responsabilidade e têm feito. É com muito orgulho que trabalhamos naquela instituição, no nosso César Ramos, como eu costumo dizer. Doutor, foi-lhe dado algum horizonte temporal para solucionar isto? Não, não foi dado. Olha, eu fiquei com a ideia, hoje tenho a ideia que isto vai ser mais rápido do que eu julgava na segunda-feira. Mas, de qualquer maneira, os informáticos são muito cautelosos em apontar datas para que as coisas possam estar como estavam antes deste ataque. Alguns dizem semanas, meses, mas não conseguem afirmar. Isto é, nós temos uma reunião de um gabinete de crise para esta situação, que reunimos 2 vezes dia, às 10 e às 4 da tarde, em que reunimos com os informáticos e eles vão-nos dando os ganhos que vão sendo obtidos. E vão-nos dizendo onde podemos ir avançando retomando a atividade como era de antes com o sistema informático. Mas eles são muito cautelosos e dizem, a cada momento vamos dando informações, quanto tempo vai durar a restabelecer o que era feito antes, nós não sabemos. É expectável que as listas de espera possam engrossar depois disto? Olha, uma coisa que também é importante saber é que esta semana, por exemplo, se tínhamos algum doente, tinha um exame complementar, um exame de imagiologia, raio-x, um TAC ilhativo, não urgente, não oncológico, mas um TAC ilhativo para realizar, não pôde realizar-se. Perguntar, mas sofreu um atraso. O que nós, portanto, é claro que isto tem impacto na atividade clínica e atrasando alguns atos clínicos. O que nós temos neste momento é mecanismos que já tínhamos antes de recuperação da atividade clínica, até em virtude da pandemia e não só, um chamado Programa Especial de Recuperação da Atividade Clínica, que é sempre ativado quando se percebe que alguma coisa pode atrasar essa atividade clínica, quer com produção adicional, ou seja, trabalho extraordinário feito dentro do César Ramos pelos profissionais do César Ramos, quer com colaboradores externos que vêm trabalhar connosco e quando estão esgotados estes 2 mecanismos, que é com o recurso ao sistema privado no sentido de nos ajudar a colmatar essas deficiências. Agora, não podemos fazer atos clínicos que não sejam em segurança e em qualidade. As situações urgentes estão todas precavidas, as situações oncológicas também. Aqueles que são ilhativos e que podem aguardar, às vezes trocas, por exemplo, há atos cirúrgicos para acontecerem, terão que acontecer com apoio de imagiologia.
no próprio ato cirúrgico, não tendo o sistema de imagiologia em funcionamento, torna-se difícil, condiciona em fazer. Esses doentes, não sendo um doente urgente, não sendo um doente oncológico e havendo uma alternativa, aguardam algum tempo no sentido de recuperar. Agora, é necessário fazer tudo isto de forma segura, com qualidade, no sentido de oferecer os melhores cuidados de saúde aos nossos utentes. O pior cenário possível é não recuperar os dados clínicos? Eu não percebi? O pior cenário possível é não recuperar os dados clínicos? Eu penso que os dados clínicos vão ser recuperados. Também é um bocadinho de fé da minha parte, não é? Mas eu penso que sim, que vão ser recuperados. Temos alguma indicação que alguma informação clínica, a informação clínica relevante está protegida e rapidamente vai ser posta ao dispor dos clínicos, não de forma generalizada, não para todos os serviços, claro que para serviços prioritários, nomeadamente o serviço de urgência é um serviço prioritário, cardiologia, oncologia, cuidados intensivos, e depois progressivamente vai se estendendo a outros serviços. Dr. Júlio Nóbrega, obrigado por ter vindo ao Telejornal. Boa noite. Muito obrigado, eu.